Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Esse é o seu Debate 93, brutal pra você. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom dia. Por quê? Por quê? Fora um dia, voltou brutal. Brutal! Foi o UFC, o que aconteceu? Brutal, brutal, Os batedores me olharam, uma Marcelo, você não disse que ia ser expressão, brutal. uma expressão assim pra dizer que tá muito bom. Porque senão, sensacional, né, top. assim, Marcelo, você não me preparou. Brutal. Tá bom. Bom dia pros nossos ouvintes, brutais, mas com amor. Olha só, você tá aí comemorando o aniversário do seu pastor e da sua pastora? Compartilha com a gente, ó. Ó o pastor aniversariante. Hoje é dia de festa, 968038319 é o WhatsApp. Você escreve pra cá o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da sua igreja inteirinho, sem sigla, pra gente poder falar aqui no final e orar por isso. Muito okay? bem, Marcela. Então o nosso ouvinte, sugestão de presente para a pastora. Pastora, só pra pastora. Três rapidinho. Brutal, vamos lá, brutal. 3 ideias. Vai, brutal, então, vamos lá. Brutal, dá uma luva. Vamos lá, brutal, quer dizer, muito bom, sensacional, entendi. topzera. É uma pessoa moderna, vamos né? lá, pra meu Deus do céu. Pastora, pode dar um sapato. Um par de sapatos. Uma bolsa. Uma bolsa. Perfume, se você conhecer o gosto da pastora. A vida, não tem nada mais baratinho, não? Tá vendo? Aí quando eu falo coisa barata, ele fala que não, tô perguntando, só pra dar opção. Opção pras pessoas, opção. As opiniões, porque não. Se eu vou pra um lado, você reclama, se eu vou pro outro, você reclama. Não pode ser nem muito simplesinho, então, mas também não pode ser muito caro. Qual é a sua sugestão? Brutal! A resposta da Marcela Bastos. Eu acho que devia dar um livro. Um livro. Outro dia que eu falei livro aqui, você me olhou e falou assim, um livro para ela anotar sermões. Quem tá me ouvindo, tá me entendeu? acompanhando. O famoso sermonário. Aqui, é assim, né? Que fala, reverendo Edson. Sermonário. O senhor é da época do sermonário? Não, J.R., eu sou um pouquinho antes. Pouquinho antes do sermonário. Escrever na pedra, no pergaminho. Tá bom. Tá acompanhando. Vocês veem que eu faço, né? Marcela, sabe o que podia dar? O seguinte, olha, dá um dia no spa. Pode ser não também o seguinte, um vale restaurante, uma comidinha top, assim, não? Gente, uma coisa legal, vai ser legal, entendeu? Bom ou não tá bom? Eu acho que devia dar pro pastor também um final de semana com tudo pago no hotel. O que os pastores, que o bispo acha? Concorda comigo ou não? Ótimo. Tô dando ideia boa aqui? Se a ideia é boa, a ideia é o quê? Brutal! A música, a trilha. Esse é o Debate 93, olha aí, tá no ar, hein? Ó, esse debate é brutal! Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Minha gente, olha aí o Debate 93 com você. Vamos lá, hein? Moro com pessoas não convertidas, extremamente estressadas e que reclamam de tudo e de todos. Puxa vida, extremamente estressada, já é difícil estressada. A briga é a coisa mais constante dentro de casa. A música tava boa, então vou botar a música. Vou botar a música para atender aqui a opinião dos nossos debatedores. A briga é mais constante, é muito constante dentro de casa, é a coisa mais comum aqui. Cada palavra que falam comigo parecem flechas que ferem meu coração.
Será que devo deixar de ser passiva e começar a responder à altura? É possível conquistar o respeito em uma situação como essa? Nesse caso, o amor é capaz de transformar o mal educado em uma pessoa gentil? Por que a convivência é tão difícil? Eu pergunto a você, ouvinte amado, que participa conosco aqui agora no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, quero ouvir a sua opinião. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. JR, eu gosto de um texto que você sempre fala. Aliás, quando eu cito esse texto, eu lembro você falando dele, que é o Provérbios 15:1, a resposta branda e a ênfase que você dá à palavra resposta. E o que me chama a atenção, em e-mail enviado, ela faz questão de ressaltar, de expressar que eles não são convertidos. Ora, cabe a nós uma paciência maior aos que ainda não compreendem o que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, a resposta branda, de fato, ela desvia a fúria, o furor, né? E a palavra rígida, se ela tentar rebater na mesma moeda, vai dar pane no sistema. Eu ainda corroboro com Provérbios 26:4, que vai dizer: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Então, a proposta é ir na contramão disso tudo. É possível, difícil, mas não impossível. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. O que pensa o irmão? Bom dia, JR, bom dia, debatedores brutais aí. JR, realmente conviver com pessoas não crentes é difícil, né? Mas eu acho que aí é que nós mostramos que somos crentes verdadeiramente, né? Existe a nossa tendência é combater na mesma moeda, é agir da mesma forma, e essa é uma tendência muito natural, a gente se sentir ofendido. Eu tenho aprendido muito com relação a aquilo que Jesus fala, quando ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade, eu acho que nesse momento é exatamente algo que pode, de alguma forma, neutralizar ou melhorar os relacionamentos, porque a mansidão, ela é diferente daquilo que a gente pode pensar. A mansidão é a gente confiar em Deus, é como se fosse um gigante, né? A ideia de mansidão não é alguém covarde que não tem como combater, mas a ideia é como se você, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade para rebater, você preferir assumir os danos e agir de uma forma diferente. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de uma referência diferente de relacionamentos. E essa referência diferente é a mansidão e a humildade. A humildade é você reconhecer quem você é. Quando você reconhece quem você é, as palavras que as pessoas falam, elas não vão atingir. Se as pessoas me chamam de bonito, maravilhoso, porque eu sou bonito. Se elas me chamam de feio, eu não vou aceitar isso, porque eu sei que eu não sou feio, eu sou bonito. Então, quando você sabe quem você é realmente, as palavras, elas têm muito pouco efeito em você, ou talvez efeito nenhum em você, e você consegue conviver com as pessoas em si. Vamos ajudar o irmão? Vamos, eu começo. Reverendo Edson, o senhor é bonito. Opa! Vamos lá, gente. É pintoso. Brutal. Lindamente brutal. Reverendo Hélio, bom dia. Lindamente brutal. Bem-vindo ao Debate 93. E aí, pastor? Então, irmão, a última pergunta dela, eu acho que traz aí a explicação, né? A resposta dela traz a explicação para tudo aquilo que a gente já começou e vai continuar debatendo aqui acerca dessa questão. Porque, seguindo aqui a temática, né? Esse é um caso brutal, né? Literalmente, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Não é fácil porque você lida com diferença. Exatamente. As diferenças, elas geram, mal administradas, elas geram problemas de relacionamento, né? O reverendo Edson, né, colocou aqui a questão da pessoa saber o que ela é, independente do que impõe, do que outros imponham a ela ser. Mas, por outro lado, também tem o outro lado. Tem outra parte em que a pessoa impõe ao outro o que ela quer, o que ela deseja. E aí que vem o campo do conflito, principalmente
quando esse relacionamento é daquele tipo em que você não tem como se livrar. Família, ambiente de trabalho, alguns outros casos que não tem como você se isentar dele. Né? Você está no meio daquilo, né? E a questão dela é como resolver isso, como lidar. Ela faz algumas colocações aqui, né, semelhantes àquela que Pedro fez a Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Né? E o Senhor disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses 3, 12 e 13, aí como resposta na administração desse relacionamento, quando nós não podemos, né, evitá-los, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí, essa é a palavra-chave, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a chave para ela administrar, porque ela faz uma pergunta acerca dela mesma. Poxa, eu continuo passiva ou eu vou para frente, né? Então, ela precisa ter essa convicção de suportar em amor, como diz a palavra de Deus. Bispo Jaime Coelho, bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Eu queria começar lendo o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 17, depois o 21. Depois os ouvintes podem ler de 17 a 21. O apóstolo Paulo vai dizer: a ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. E no 21 ele vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ela fala: será que devo deixar de ser passivo e começar a responder à altura? A minha questão hoje, para que ela possa pensar e para que todos nós possamos pensar, porque estamos nesse momento construindo uma linha de raciocínio juntos, é que o problema é que essa altura pode ser se rebaixar demais. Essa altura que ela quer responder talvez seja se rebaixar demais. E aí eu li uma frase tremenda hoje de manhã de Agostinho de Hipona, que diz assim: se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe a fim de que não haja 2 homens maus. Então, assim, que você não se rebaixe. É muito interessante a gente perceber que quem não conhece Cristo não conhece o amor de Cristo. E é fato que a gente vai esperar dessas pessoas determinadas coisas que não são condizentes com aquilo que a gente crê como fé, que a gente tem como conduta, a partir do momento que aceitamos a Jesus e começamos a trilhar nos caminhos de Cristo Jesus, para que possamos nos tornar realmente modelos e exemplos de Deus nessa terra. Então, assim, não se rebaixe, não busque essa altura, porque essa altura é se rebaixar demais. Olha, aqui um ouvinte dizendo: JR, aqui em casa, é o meu pai, ouvinte. Eu e minha mãe não aguentamos tanta ignorância, tanta falta de educação. Na igreja, outra pessoa. Afinal de contas, ele é líder lá na igreja. E tem que passar-se uma boa impressão fora de casa. Como obreiro, ele só tem mau exemplo dentro de casa. Tristeza. Compartilhe uma de nossas ouvintes, pastora. JR, essa é uma questão que a gente vê muito comum, né? Entre líderes, pastores, né? A gente vê essa questão porque as pessoas, às vezes, na igreja, elas não são aquilo que elas são verdadeiramente. A identidade dela é uma identidade forjada com relação... Ela colocou o terno, ela se transforma, ela colocou a gravata, ela se transforma. É como se na porta da igreja tivesse alguém ali, o diácono vai dar ali a sua roupa, agora você vai vestir assim. Nós precisamos ser aquilo que nós somos realmente, ser tratados em todas as questões. Nós não somos bons, e isso a Bíblia afirma todo o tempo. Todos nós estamos sujeitos a cometermos erros. A gente precisa assumir que a gente comete erro e a gente precisa tratar esses erros que a gente comete. E às vezes Deus nos coloca nessas situações de conflitos, não por questões da outra pessoa, às vezes por nós mesmos. A gente vai descobrir que Deus está preocupado em nos tratar diante das questões que nós lidamos. Então a gente precisa aprender a lidar
com essas questões difíceis, com essas situações difíceis, porque é Deus nos moldando. Pois é, mas o senhor fala de uma forma, pastor, reverendo Edson, que tem uma diferença então, porque em geral a gente diz assim, aquela pessoa é difícil. O senhor está dizendo assim, tem situações difíceis, não é a pessoa, mas parece. Olhando assim, aquela pessoa, nós temos esse hábito, não é isso que a gente fala? Tem pessoas difíceis, né? Tem pessoas complicadas, tem aquela pessoa difícil. Aí o senhor está dizendo que a gente deve olhar além daquela pessoa. A senhora concorda, pastora Carla, com o pastor Edson? Eu acredito que o JR, a gente acaba querendo nominar, né, uma pessoa, pegar alguém para Cristo, dizer essa pessoa no singular, mas eu acredito que toda pessoa vai ter de lidar com relacionamentos difíceis. Acredito, inclusive, que relacionamentos são campos de treinamento para Deus tratarmos a nós mesmos. Exatamente. Deus usa a gente para tratar com a gente. A frase acaba sendo essa. E me preocupa que ela usa alguém para tratar aquela outra pessoa também? Ou trem, usa alguém para tratar o trem? Não, para não ter dúvida. Que a impressão que dá é que Deus só treina a gente. Não, só que Deus está treinando também preparou outra pessoa para aquela pessoa. É como pedra na pedra, né? Que ela vai se tornando lisa. Os mandamentos são mútuos, né? Como o Colossenses mesmo, né? O pastor colocou, trabalha essa questão dos mandamentos mútuos. Nós somos tratados ao mesmo tempo que nós tratamos as pessoas. Sim, eu acredito nessa simultaneidade e me preocupa que ela se permita ser ferida com tamanha profundidade. A frase que ela diz é: cada palavra que falam comigo parecem flechas que ferem meu coração. Há um texto em Hebreus. Sofrido, né? Muito, né? Você percebe que é uma coisa que já está no nível tão avançado. E a nossa preocupação é que concepção nós temos com relação a lidar com o outro debaixo desse amor que Deus nos deu. Às vezes, a gente estava falando agora mesmo acerca daquele que é cristão, se comporta em casa de um jeito, na igreja de outro. A quem ele atribui que seja o dono da bênção, o abençoador, aquele que o sustenta, aquele que... Eu gosto de um texto que vai dizer: não tema homens que depois da morte nada pode fazer com a tua alma, antes tema a Deus, porque depois da morte é ele que determina onde você vai passar a eternidade. Eu conversava com meu filho, o Isaac, adolescente, né, e conversando sobre esse negócio dos adolescentes, e o texto: honra teu pai e tua mãe, é quem pensa em ser só na frente do pai e da mãe. E eu perguntando pro meu filho, falei: filho, quem é que é o dono dessa longevidade prometida? É Deus. Significa dizer que se você fala alguma coisa que os teus pais não estejam ouvindo, que seja ruim, quem é que está ouvindo isso? Quem é que é o dono dessa bênção prometida? Não é o pai nem é a mãe. Então, minha grande preocupação é quando a gente atribui ao outro, a gente vive de aparência pensando que o outro pode nos abençoar, em detrimento de perceber que aquele que tem olhos como chamas de fogo está vendo todas as coisas. O ouvinte está dizendo aqui que é o seguinte, na opinião dela, né? Melhor tratar assim com indiferença. O bispo Jaime, tratar com indiferença, o ouvinte está falando assim, deixa esse povo falar, é só orar e só. Mas tem uma indiferença aí, talvez no olhar, na postura, não sei se é um gelinho, deixa a pessoa falar, tem hora que tem mesmo, né? Mas a dúvida é recomendável para resolver o assunto, bispo? Olha, na verdade, a indiferença não resolve coisa alguma, né? Ser indiferente é ser indiferente, e em alguns casos, exatamente, vai piorar a condição que já existe, que já está instalada. Então, assim, é fato de que às vezes a gente tem que abstrair, a gente tem que fugir com a alma, né? Foge, ó minha alma, e finge que você não está vendo, e etc, etc e tal. Mas assim, ser indiferente é muito mais que isso. Ser indiferente é não ligar para nada, é não perceber nada, é não olhar com olhar de misericórdia, coisa que nós devemos ter como cristãos. Devemos olhar com olhar de misericórdia, porque um dia talvez ocupemos esse... um dia também estivemos nesse mesmo lugar, né? Estivemos na mesma condição, e isso é uma maneira de compreender bem, ressignificar os acontecimentos da vida, é uma maneira de encontrar saúde para nossa alma. E automaticamente demonstrar um espírito saudável, que está equilibrado em ligação com Deus, porque quem está ligado em Deus produz frutos iguais ao que o Senhor quer que a gente produza. Exatamente. Uma de nossas ouvintes traz aqui a sua reflexão, caminhando a seguinte linha: mas o que tanto essa irmã faz que gera confusão, hein? Ninguém briga sozinho, gente. Não precisa rever alguma coisa? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, a que eu agradeço pelo carinho da sua audiência. É fato que existem pessoas que são mais complexas, né? E que, de alguma forma, podem produzir, assim, alguns atritos no relacionamento. Mas o que a nossa ouvinte escreve aqui, que mandou pra gente o e-mail, não parece ser, mas pode até ser, né? Que a pessoa que ela passa e ela já esbarra em um, já futuca o outro.
né? Tem gente que chega agitando, né? Chegou chegando, né? Brutal. Mas é brutal. Mas tem também aquela pessoa que realmente ela é alvo, né? Porque às vezes ela é mais caladinha, ela é diferente dos outros. Não tem isso não, companheiro? Quando tem isso, é o que Tiago fala. Tem motivos de grande alegria e passagem por tribulação. Essa é uma questão que a gente precisa entender. Nós temos muita dificuldade de lidar com problemas e com sofrimento, né? A Bíblia, ela vai nos orientar durante muito tempo a fazer com que a gente consiga lidar com problemas. Eu acredito, JR, que tem uma frase, ela é paradoxal, mas é fato. A gente tem que aprender a ver o que não é visto. Como aprender a ver o que não é? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Eu sei que falada é bonito e vivida é difícil, mas quando eu vou para a Bíblia, o exemplo que eu tenho mais clássico é José. São irmãos que o perturbaram, e aí o bispo já me falou sobre ressignificação. Excelente, porque no final ele pôde compreender que aquilo que parecia ser para sua morte, na verdade, só contribuiu para o propósito de Deus na vida dele. O problema é que o canal do ouvir tem sido obstruído por muitas coisas, Jota. Às vezes a gente tem que ouvir o que está atrás do discurso. E aí fica uma fala um pouco de psicólogo aqui, né? É bom, ajuda. Ouvir o que está atrás do discurso. Porque a pessoa fala assim, você só vive nessa igreja, pode ser entendido. Eu sinto sua falta. Entende? Então, só que a gente sempre leva pro lado do quê? Depreciativo da coisa. Exatamente. A gente sempre pensa com a maneira errada. Usa exatamente as nossas faculdades mentais para entender de outra forma. Ou seja, na verdade, a gente acaba ouvindo como a gente sente. Exatamente. E não como o que está sendo falado. Por isso que é exatamente a questão de flecha. Porque talvez o problema não seja tanto a pessoa, mas talvez o problema seja um pouco a gente também. A gente precisa conseguir admitir, eu tenho um problema. E por isso que eu falei, né, se a pessoa fala alguma coisa que ela está totalmente equivocada a meu respeito, não vai E sabe qual é a melhor maneira de se ouvir alguém, o Reverendo Edson? É calando a voz interior. Exatamente. E a gente precisa conseguir falar. Mas o problema é que quando a pessoa começa a falar, e essa questão, a gente já faz interpretações antes daquilo que a pessoa está falando. Fazer a melhor das interpretações. E aí, quer dizer, a gente acaba... É um caminho, né? As pessoas não fazem a melhor das interpretações, sempre as piores interpretações. Exatamente. E aí ver o que você não consegue ver, ouvir o que você não consegue ouvir, difícil, né? Então, você já vem com algumas nós temos coisas. aqui a possibilidade de que existem pessoas que realmente elas são alvos, as pessoas as escolhem, elas são eleitas ali, apanham mesmo, às vezes é porque tem gente assim que diz, porque é boazinha, ele é bonzinho, aí a turma aproveita, que tem gente que aproveita, tem ou não tem? Tem. Agora, tem também as pessoas que elas também criam um ambiente de hostilidade a ponto de produzirem isso. Sim. Também tem. O meio termo, quer dizer, o equilíbrio, né, Reverendo Hélio, é o a ser buscado o tempo inteiro. E é o mais difícil, né, Reverendo? Exatamente, porque quando ela faz a colocação do problema, vocês percebem que em nenhum momento ela fala nada acerca dela na participação dessas questões, das reclamações dela. Ela apresenta o problema dos outros, né? E ela se coloca na condição de o que eu faço. Eu não estou aqui dizendo que ela está se colocando como vítima, mas nós precisamos entender também que existe, dentro do relacionamento interpessoal, né, é uma via de mão dupla. Não é só uma situação, não é só uma pessoa, são diferenças, são temperamentos, e eu acho que não existe o fato de dizer assim, bom, dentro desse problema todo, ou que seja, pode ser que tenha quem origine esse problema, mas pode ser que também quem alimente. Né? Então, a questão do relacionamento interpessoal, né, quando ela pergunta aqui, o amor pode vencer isso? O amor de Deus, sim. O amor eros, não, porque enquanto ela estiver oferecendo algo em troca, né, ela vai estar sendo bem atendida. O dia que você cessar, o problema acontece. Se for o amor filos, né, enquanto ela tiver uma ligação de afetividade, isso se quebrar de algum momento, o problema retorna. Agora, o amor ágape, que é o amor de Deus, transforma realmente a vida das pessoas. Primeiro que ele lança para a palavra de Deus, a transformação que o Espírito Santo de Deus exerce na vida da pessoa, e nessa transformação, essas questões são mudadas e certamente relacionamentos são restaurados. Aqui ouvinte dizendo, existe sim, isso acontece comigo, onde eu chego, eu não preciso nem abrir a boca.
As pessoas já vêm arranjar confusão comigo. Eu fico calado e as pessoas ficam com mais raiva, porque elas gostariam que eu brigasse, discutisse e me comparassem a elas. Mas eu continuo na minha posição, conta aqui uma querida ouvinte, outros ouvintes aqui dizendo quanto se identificam com o tema, outro ouvinte dizendo, JR, eu trabalho com uma senhora aqui bem idosinha, sabe? E com outra assim, mais jovem, sabe de quem mais eu sinto falta de estar perto? A idosa, entendeu? E pode ser que a idosa dê mais trabalho no sentido de cuidados do que a mais jovem. Mas a mais jovem parece ser, pelo que escreve a nossa ouvinte aqui, uma pessoa de difícil relacionamento. Que Deus nos dê, gente, graça, sabedoria e paciência. Porque se Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflição, é porque alguém vai nos afligir. E como disseram aqui os nossos queridos debatedores, Deus pode estar te preparando através de alguém. E aí você disse, esse alguém Deus está preparando do jeito dele com outra pessoa, já é outra seara, minha gente. Não é fácil, minha gente, mas vamos lá, pedindo sempre a misericórdia do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. JR, antes aqui do nosso segundo tema, vamos mandar um abraço, porque há um ano atrás, durante um dos nossos programas, a Raquel mandou um WhatsApp para cá e ela estava grávida da Helena, ela que é a esposa do Rafael. Ela, a Raquel e o Rafael estavam se preparando para irem para a maternidade receber a Helena. E na ocasião você fez uma oração muito bonita, abençoando, apresentando a Helena, falando com a Helena sobre Jesus. Foi. E hoje... A Helena que estava na barriga da mamãe. A Helena que ainda estava na barriga da Raquel. E aí você falava com ela, Helena, tio JR. E hoje a Helena está fazendo um aninho, que o tempo voa. Pura, graças a Deus, parabéns para Helena, um grande abraço aí para Raquel, para o Rafael, que bênção, Helena. Ei, Helena, Deus te abençoe, tá bom? Olha, aqui é o tio JR. Você pode me chamar de tio. Seu pai e sua mãe não, hein? Se eles chamarem, você briga com eles, tá bom? Tá bom, Helena? Olha, um beijo pra você. Que papai do céu te abençoe muito. Escuta bem e obedeça aí o papai e a mamãe. Fala pra todo mundo que você vai à igreja domingo. Pede pra ler a Bíblia pra você. Fica cantando louvores a Jesus. E se aparecer um menino com uma conversinha estranha, faça, minha filha, como dizem os sábios, chuta que é laço. Um beijinho pra você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, JR, o Desafio do Fogo começou a circular aí nas redes sociais. O que é, Marcelo? Desafio do Fogo? Desafio do Fogo. O que é isso? Porque apesar dos alertas de perigo, esses vídeos continuam a despertar curiosidade de adolescentes. Sabe o que eles fazem? Eles colocam a vida em risco quando participam, porque uma menina de 12 anos terminou com queimaduras de 2º e 3º grau em 49% do corpo na última sexta-feira. Ela foi levada para um hospital, ela é americana, lá em Detroit, onde ela deve passar ainda por 3 cirurgias, isso no mínimo. Ela vai ficar internada durante meses. O Desafio do Fogo, conhecido aí na web por seu nome em inglês, Fire Challenge, consiste... Engraçadinho, pode repetir você. Consiste em espalhar líquidos inflamáveis pelo corpo. É uma loucura isso, mas é isso mesmo. Eles espalham líquidos inflamáveis pelo corpo e jogam fogo, até um fogo, enquanto uma câmera filma tudinho para depois compartilhar nas redes sociais. É impressionante. Então o esquema aí é uma câmera que filma, que registra isso tudo para que aí a pessoa possa ter aí as visualizações e ser aí destacada no meio dos seus para que possa ter cumprido aí esse desafio. Pastora Carla, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, porque esse não é o único desafio. Tem 500 mil desafios, mas esse aqui... Ele está tratando com a vida humana. Que doideira na cabeça desse povo. Total, JR. Mas, embora esse seja um grande ápice, colocando a vida em risco, se começa sempre dos pequenos, né? Essa autoafirmação, essa necessidade de ser aceito no meio de um grupo, um grande problema entre os adolescentes. Já militei com os adolescentes, liderando-os, tenho um filho adolescente. E acredito que uma das chaves é esse bom relacionamento com os pais.
né, em se tratando de adolescentes, para que possam explicá-los que não há necessidade de ser aceito nenhum tipo de grupo que possa colocar a vida deles em risco. Então me preocupa esse grande desejo de ser aceito dentro de um grupo, não colocando para raciocinar aí a sua mente acerca do que isso pode trazer de malefício para a sua própria vida. Eu quero deixar aqui a minha impressão a respeito disso. O ser humano é um ser biopsico, sócio-espiritual. A questão social não pode ser abandonada. Quando a gente vê a questão de frisar da visualização, porque uma câmera é feita para quê? Para captar uma imagem que você muitas vezes não consegue construir dentro, e você por fora tenta fazer com que ela seja real, né? E aí você vende essa imagem, passa essa imagem para os outros para que você seja aceito, como a pastora Carla acabou de falar. Isso é muito complicado. Os pais precisam acompanhar seus filhos nessa fase, para que possam afirmar neles realmente essa condição de aceitação, e de que eles não precisam ser iguais aos outros para serem aceitos. De que, na verdade, existe uma identidade, porque o adolescente, isso é normal da adolescência, buscar uma identidade, buscar uma identificação, a separação dos pais da infância para seguir um caminho de identificação com o outro, e isso muitos grupos acabam encontrando espaço na vida dos adolescentes aí. Então o pai tem que ter acesso ao que o adolescente está vendo, tem que ter acesso às coisas que ele costuma fazer, o grupo que ele costuma conversar, o grupo que ele costuma andar, o tipo de amigos que ele costuma ter. Isso é necessário, esse acompanhamento paterno. Né? Isolamento. Esse acompanhamento paterno tem que ser real. Tem pai hoje que não pode entrar no quarto do filho, que é expulso do quarto. E senha? Senha é apavorante ter a senha. O pai não tem acesso à senha. Não pode pegar o celular para olhar. Né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando fala da questão de ensinar as crianças, o pai precisa ser referência de amor, né? Primeiro, escrito lá de Deuteronômio, Moisés, ele fala, né, para você amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e aí você vai inculcar o seu filho andando pelo caminho. Nós deixamos de educar como a Bíblia nos manda educar. Essa questão da preocupação de estar próximo, né, o texto bíblico ele já fala isso, e fala inclusive de você, de alguma forma na sua casa, apontar para o amor que você tem a Deus. Eu acredito que quando a pessoa ela é preenchida, quando ela se sente amada por Deus, eu acredito que ela não busca ser aceito em determinados grupos que têm alguma exigência, essa questão de desafios em si. Tá? Eu acredito, inclusive, o JR, Daniel, gosto do texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que vai falar que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. A gente está falando aqui de um seio familiar que vai contribuir para essa saúde, mas quando ele é retirado do seu seio familiar, ele não deixa com que isso faça querer seguir o modismo da época. Se está todo mundo comendo do banquete do rei, eu não quero saber se eles estão fazendo. Eu decidi, assentei no meu coração e não vou fazê-lo. É claro que uma semente lançada no coração desse adolescente, aonde quer que ele for, vai contribuir para germinar. Reverendo Hélio, no passado as pessoas elas queriam o reconhecimento de um grupo. Olha, fulano, tá lá, aquele grupo ali, para ser aceito no grupo, para ser reconhecido. Com a internet, isso se transformou numa disputa desleal. Porque uma pessoa pode ter lá X curtidas lá na foto ou no vídeo, e isso começa a ser uma disputa interna. Você tem um sem número de pessoas que são aí chamado influencers, e tem também os youtubers que também são influencers. Então você pega esses grupos e vê que eles estão disputando entre eles o tempo inteiro. Alguns deles se profissionalizaram, se tornou uma profissão. Então é uma coisa desleal, porque qualquer um que esteja na internet sabe que pode comprar curtidas. Gente que diz, olha, vou acrescentar para você não sei quantos amigos. Então você compra o amigo, você compra o like, você compra, vira uma coisa. Tem imagem, JR, porque tem gente que não compra, é totalmente mexido. Vira uma coisa desleal. E aí você tem uma pessoa que tem uma imaturidade emocional no mundo, entendeu? É como se você pegasse o seu filho, que é um adolescente, ouvinte, e falasse, olha, você vai conhecer, onde você mora? Você está em São Paulo, você está no Rio de Janeiro, você está em Belo Horizonte, você está no Recife, e você vai pegar esse menino, vou mandar ele no avião agora para Porto Alegre. Sabe andar? Não, mas ele se vira. Ele é espertinho. Ele vai dar um jeito. E você não sabe se ele está bem, se ele não está bem, se ele está com frio, se não está com frio. É um mundo desconhecido para a maioria das pessoas. E os garotos estão lá dentro, reverendo Hélio. Exato. E eles estão cada vez mais acessíveis
a esse estilo de vida. Os próprios jogos interativos online, que disputam com alguém lá não sei da onde, ou que seja, você vê um campo de disputa e, ao mesmo tempo, isso gera todo um estado que o adolescente, principalmente o adolescente, que passa por transformações, né, hormonais, e que através disso muitas das vezes não se aceitam, vão procurar grupos que os aceitem, né? Então aí é que está o perigo. Agora, essas questões colocadas pelo JR, elas são fato. Agora, o pior de tudo são os extremos, aquilo que realmente é perigoso e leva a uma ameaça, como teve anteriormente o Baleia Azul, né? Então, quantos adolescentes foram vítimas, né, de se ferir, tiraram suas vidas, e eu acho que o problema todo, ele é mais do que simplesmente uma questão interativa, mais do que simplesmente uma moda. Nada é só isso ou aquilo, não. Não existe Tem uma questão emocional muito grande. Eu acho que né? Tem que só dar mais um dado aqui, pastores. O ouvinte está nos encaminhando aqui que tem esse jogo agora. Desafio tem um monte. Tem um negócio do olhinho, de botar assim. Tem coisa suave, tem coisa suavezinha, tem essas coisas. Tem um negócio do Momo aqui, que está sendo espalhado, aconteceu no Recife. Você deve ter visto aí matérias a esse respeito. O negócio é o seguinte: as pessoas, os meninos, quando fazem isso, eles fazem, na maioria dos casos, dentro de casa. Então é o seguinte, ele tá ali, ele tá ali, o universo dele é aquele ali. E quem tá ao redor pode não, veja, eu acho que a gente não pode culpar as pessoas. Você devia ter visto, a gente devia ter visto tudo. O menino machucou a unha, a gente devia ter visto, a menina tropeçou, devia ter visto, tudo esse negócio devia ter visto. Mas tem certas coisas, tem certas pessoas que elas não têm tempo. Trabalho o dia inteiro, estuda, ok? Tem esse grupo. Você tem um grupo que não tem tempo para o filho. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o filho. E tem aquele ali que tem tempo, mas não consegue enxergar. É como se fosse um outro mundo ali dentro daquela máquina. Eu acredito muito na chave do relacionamento familiar, JR, porque você não precisa ver tudo se você tiver acesso ao coração do seu filho, um relacionamento saudável em casa, maternal, paternal, você consegue alcançar o seu filho de tal forma a fazer ele entender que não há necessidade de ir a alguns lugares. Exato. Ou, sendo o melhor amigo do seu filho, eu procuro ser a melhor amiga do meu filho, para conversar sobre tudo. Porque tem pais que colocam tabus acerca disso. Não acabou, mas não tem um tem diálogo, temperamento, né? pastora. Sim, mas às vezes a pessoa tem, eu entendo, eu entendo isso, e né? concordo, tá bom? Sim, eu entendo e tem pessoas que são mais tímidas, por exemplo, vai falar de sexualidade, a pessoa não aguenta. Você tá entendendo? Elas não conseguem. A gente diz para elas assim, ó, você tem que falar. Se você não falar, alguém já falou. Ou vai falar. Não vai falar. Já falou. Quando o pai diz assim, vou falar, é porque ele já ouviu. JR, eu continuo na ideia, né, no caso, na posição da pastora Carla. A gente precisa focar nessa formação, uma formação especial, porque as pessoas entram onde há espaço. Se a gente não der espaço no relacionamento familiar e essa questão, a gente conseguir preencher, o filho tem identidade, ele não precisa de desafios dessa forma para que ele seja afirmado na sociedade, porque ele já tem a identidade pai dele. De adolescente, amado, é verdade. Vou falar como pai de adolescente, não é fácil. Não é fácil. Vamos tentar simplificar também, porque não é fácil. Não é fácil. O mundo deles é muito complicado. Graças a Deus, na faculdade eu li um dos livros que eu li, tô devendo até pra Marcela. Esse livro. Não paga, né? A Síndrome da Adolescência Normal, de Arminda Aberasturi, que me ajudou muito a entender algumas coisas. Síndrome da Adolescência Normal. É um livro acadêmico, né? Claro, não é cristão, entendeu? É um livro de ciência. Que fala sobre essa fase da adolescência, que é muito difícil e que todo pai tem esse desafio, cara, de encontrar um caminho para se relacionar com ele. Nós também fomos adolescentes, Bispo, né? Já acrescentando um dado aqui importante a sua fala, o adolescente dos anos 2000 até 2010 é um adolescente. Sim, claro. De 2011 para cá é outro adolescente. Claro. Dos anos, então não dá para dizer assim, eu criei assim e deu certo, mas deu certo
naquela época, naquela estrutura, naquele ambiente. É lógico que o que não se questiona é a palavra de Deus, que ela permanece perfeitamente atual. Entretanto, a forma de falar, a maneira de abordar, você pode ser visto como ultrapassado. Outra coisa, interior, mora no interior, mora na cidade grande. Onde é que você tá? Não, estamos falando pro Brasil, gente, aqui. Que é a questão sociocultural que você precisa analisar. Em que contexto esse adolescente está inserido? Mas como ele foi criado? Eu acho que o resumo não é fácil. Não é fácil. Mas não desista. As pessoas não querem complexidade, as pessoas querem facilidade. Aí eu acho que entra como parceiros da família. Ursinhos de pelúcia. Até como parceiros da família. A própria igreja, porque nós lidamos com adolescentes na igreja, independente do convívio que eles têm lá no ambiente familiar, né, muita coisa vai repercutir ali dentro do contexto da igreja. Então o que acontece? Nós temos uma responsabilidade também sobre essa questão na orientação. Nós precisamos agir realmente como parceiros da família, como somos. E orientar, porque muitos pais também estão desorientados acerca de tudo isso que a gente está falando. Os pais vão fazer, os pais têm que olhar, têm que acompanhar, e existe uma série de coisas que os pais aceitem essa ajuda que a gente oferece. Porque tem pai que também não gosta que a gente ajude nesse momento. E tem pais que estão completamente alheios, achando que está tudo bem, ou que seja, e é preciso ser orientados também. Exatamente. Orientados. Olha aqui um ouvinte nossa dizendo bem que vocês podiam fazer um debate com esses tipos de jogos para minha filho ouvir, que não é bom. Estamos fazendo um debate sobre o assunto, certo? Já fizemos com outros temas relacionados a esse assunto e faremos outros. Mas a melhor pessoa para falar com a sua filha é você. Então é muito importante que, tendo ouvido, claro que você ouviu aqui, nós só temos fera aqui nessa mesa. Essa mesa aqui é brutal, entendeu? Tendo ouvido os 4 debatedores sobre o assunto, aí você pega isso agora e vai compartilhando com ela e manda um beijo nosso para ela também. Tem um ouvinte nossa dizendo, olha, gente, não é fácil. Tem um filho de 24 anos e ele não aceita a conversa. Eu sou supermente aberta. Falo de tudo, mas ele me acha velha e diz que as coisas no meu tempo eram diferentes. E olha que eu tenho 48 anos. Uma menina comparada à idade do reverendo Edson. Mas eu quero lembrá-los do seguinte, que esta é a dinâmica. Você está tentando. Não pode cruzar os braços ou abandonar. Que não é fácil, não é fácil. Agora, não é impossível. Repetitivo, né? Não é impossível. Outra coisa se permita. Queremos encorajar a você, ouvinte amado, a permanecer ligado, conectado a esses assuntos, ouvindo o debate. A gente tem sempre um tema que é importante para a sua vida hoje. Não é uma coisa de contemplação só. Contemplação faz parte da vida espiritual, mas a gente tem que pegar uns assuntos como esse, colocar assim, vou levar para casa isso aqui. Você conhece alguém e às vezes você pode hoje no almoço conversar com uma amiga sua, com um amigo seu, e de repente você vai descobrir uma coisa interessante. Ele não tinha noção de que isso existia. Você agora, uma pessoa bem informada, vai poder colaborar de uma forma muito especial para trazer informação, instrução e orientação para quem você conhece a partir do que você tem ouvido aqui. Estamos juntos no Debate 93. Marcela, quem está aniversariando hoje é a nossa querida Raquel Gomes, conhecida internamente aqui como Rachel. Ela e o irmãozinho dela são gêmeos e o paizinho dela está sempre ouvindo a gente. Então eu mando um abraço para ele também, para ela, para a mãe dela, para o irmão dela. Raquel Gomes completa hoje mais um aninho de vida. Beijo, Rachel, saudade. Beijo pro seu irmão aí também, pro seu pai, pra sua mãe. JR, na noite desse último sábado lá em São Paulo, uma mulher fingiu ter sido sequestrada para poder assustar a filha de 18 anos. A mulher enviou fotos em que ela aparece sentada na cadeira, com uma mordaça na boca e uma faca coberta de sangue do lado. A filha ficou assustada, óbvio, por não saber onde sua mãe estava desde a quinta-feira. E ela e o irmão de 30 anos foram até uma delegacia, registraram a ocorrência.
a polícia localizou o endereço por meio do registro de celular e encontrou a mãe muito bem na casa de uma amiga. Aos policiais, a mãe disse que tinha brigado com a filha e aí resolveu fingir o sequestro para conseguir reatar e acertar as coisas. É adolescente. E aí a gente pergunta, né? Até que ponto você já foi para conseguir o perdão de alguém? Aliás, vale tudo para ficar bem com alguém depois de uma briga? Como é que a gente mantém o equilíbrio quando tudo parece estar Pastora perdido? Carla, ouvindo a irmã inicialmente. Olha como é que a dificuldade que a pessoa tem de comunicação faz com que ela use recursos totalmente mais difíceis do que simplesmente sentar e conversar. E eu perguntava, mãe, adolescente, porque é uma estratégia teen, né? Talvez seja. Um comportamento né, interno mais adolescente. E idade mental. E aí o que me preocupa é como as pessoas resistem à comunicação, porque ela confessa que a intenção que ela tinha era de reatar depois de uma briga. E por que não dialogar? Eu entendo a dificuldade, eu não estou aqui julgando quem tem a dificuldade da comunicação, mas tem problema assim quando você resiste a aprender a se comunicar. Nós precisamos entender que não vale a pena fazer tudo o que vem na cabeça para tentar reatar algumas coisas. Em muitos momentos que a gente perdeu algo, ou viu algo, não perder, mas viu algo meio abalado, algum relacionamento, a gente tem que ter a confiança de fazer o que é certo e esperar o tempo passar, as coisas se assentarem, a poeira baixar, e Deus, confiando, crendo em Deus, que Ele vai nos ajudar a realmente encontrar uma boa saída para tudo isso. Agora, chegar ao extremo de agir dessa maneira mostra um desequilíbrio total. E talvez que precise ser observado, porque essa pessoa pode estar regredida, pode estar sofrendo de uma Porque tem gente que faz drama, não tem gente? Pessoa que não faz drama. Sim, Porque isso aqui é o drama exagerado. Tem a pessoa que faz drama, tô morrendo. Você não vai vir me ver. Aí chega lá, a pessoa tá bem. Eu conheci um... Não tem isso? Sim, conheci um que quando a namorada dizia que ia terminar com ele passava mal, aceitava tomar injeção e tudo. Mas era só fake. E ela? Terminava ou ela... Várias vezes voltou atrás, né? Mas chegou uma hora que não teve jeito. Depois uma hora ela falou assim, nosso amor morreu. Chega. E eu? Meu filho, você também. Agora, aqui fica fácil da gente entender aqui que um abismo chama outro abismo, né? O que é interessante. A gente não sabe o que levou ela a ficar nessa situação da necessidade do perdão, mas agora ela precisa de um perdão ainda da filha, pelo que ela fez. E como é interessante essa carência, isso é realmente explícito, a carência da mãe relacionada na questão da filha. 58 anos, reverendo. Problemas. Uma carência muito forte. 58 anos. 58 anos e uma carência. Nos surpreenderia se fosse o relato da filha, né? Jovem, adolescente, ou que seja, o que geralmente é. Quer chamar a atenção da mãe? Exatamente, Eu analisaria, quem é a mãe nessa relação? Ou revide. Me parece que adolescente acaba fazendo esse papel. E fez isso para tentar reverter um problema, talvez né? A mãe isso, Marcela? No lugar errado. Se tiveram um abrigo, alguma coisa assim, não sabiam do paradeiro da mãe na quinta-feira. Isso foi quando? De quinta até quando? Ela deu a parte no sábado. De quinta a sábado. Então a mãe desapareceu na quinta, ficou quinta, sexta-feira e mandou a foto. É necessário. Isso é crime, né? A gente sabe que isso é crime. A pior parte é essa, tira dos policiais que poderia estar salvando alguém de verdade. Por isso que é crime. Para si, chamando toda a atenção para si. É necessário um estudo, uma análise mais profunda, porque talvez essa pessoa tenha uma estrutura psicológica um pouco voltada para completamente sem noção, ser psicótica, etc e tal, então acaba se acreditando até no que se faz, tá? Os detalhes que ela apresentou, que é verdade, com sangue, com não sei o que, coisa e tal, mordaça, mórbido isso, né? Mas que tem gente que faz drama, que tem. A pessoa dramatiza, diz que tá muito ruim, de tal, não sei o quê, e aí cria aquele ambiente de dependência, né? Fica todo mundo tentando ajudar a pessoa vira centro daquela história e ela é dependente do carinho, do amor de todo mundo. Quanto mais se dá, mais dependente fica. É necessário ter um equilíbrio disso aí, né, gente? Para conseguir o perdão, essa questão para mim é muito forte, né? Quer dizer, ela quer conseguir o perdão da filha e faz um negócio desse, de um jeito totalmente deturpado. Pra mim, isso é terrível. Pois é, que a pessoa se pega o meio, a forma errada era muito mais fácil procurar a pessoa correta. Aliás, a maioria faz isso.
Essa aqui é uma exceção. A grosso modo, a gente já vê aonde está o problema. É um extremo. Eu acho que está mais na mãe do que na própria filha. Olha, minha gente, se você aí está vivendo um problema com alguém, procure resolver isso da melhor forma possível, com carinho, com respeito, com educação, mas é necessário que as questões sejam resolvidas, não pode caminhar por aí. Jacó com Esaú, tem que ter uma estratégia de você se reaproximar, peça a Deus, passe o tempo que for. O bispo já me falou sobre uma semente que a gente lança, estou parafraseando o que ele disse, quando você lança a semente do pedido de perdão, dá o tempo, na hora certa ela vai crescer, vai dar fruto, só não faz isso, né? É muito imaturo. O problema é a pessoa conseguir conviver com o que ela fez. Sim. Na verdade, o problema não é o outro. A gente fica imaginando você fez e que ela fez consigo antes, mesmo. Talvez ela né? está se auto-sabotando. Sim, ela não consegue se perdoar. Pra não Aqui, se perdoar. ouvinte nossa, dizendo o seguinte: JR, bom dia. Eu já passei 3 dias fora de casa para dar uma lição no meu filho. Então vamos conversar. Mas não fingiu sequestro, Não né? é? O ouvinte, responda aqui, mas tem que ser rapidinho, tá bom? Pra gente poder trazer a sua... Você fingiu alguma coisa, mandou alguma foto assim, como aconteceu aqui nesse caso? Sumiu. Ou outra coisa, por que você fez isso? Entendeu? Você não conversou, não era melhor conversar? E qual a diferença de idade? Eu não vou dizer a sua idade, não. Eu vou dar só a conta aqui, fica tranquilo, entendeu? A sua idade é a idade do seu filho. O que aconteceu, né, gente? E é uma coisa, JR, eu já atendi uma pessoa que ela foi traída e ela queria de volta o seu cônjuge, mas aí quando ela queria de volta, ela dizia, mas eu quero que ele sofra. Você quer de volta ou quer que sofra? As duas coisas. Eu quero de volta, mas eu quero que sofra. São eterno, é muito difícil isso, gente. A pessoa tem que saber o que quer. Vamos, ouvinte, digitando. Digita logo, responde esse negócio logo aí. Minha mãe é uma peça, tem um fato exatamente... Sua mãe é o quê? Não, no filme, Minha Mãe é uma peça. Ah, sim. Tá. Tem um fato muito parecido com isso, né? Que ela foge de casa, que ela sai de casa para casa da tia. Um negócio mais parecido assim, para dar uma lição nos filhos. Talvez isso esteja destruindo algumas pessoas a agir da mesma forma. Ouvinte dizendo, essa mãe, ela não queria perdão, ela queria que a filha se sentisse culpada. Diz aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte aqui, ele estava aqui, a ouvinte sobre o assunto, ela dizendo, ele estava muito rebelde. Qual a diferença de idade, menina? Conta aqui pra mim. Deu certo, tá dizendo ela aqui, ouvinte. Isso aí não dá certo. Pra quem? Isso aí parece que ficou bom, né? E o que ia dar certo pra ela? Achei essa ideia dessa mãe legal, porque esses adolescentes e jovens não dão devido valor aos pais e acham que somos chatos e não sabemos de nada. Não é isso, ouvinte. A diferença de idade aqui entre eles. Vamos lá, faz a conta aí, Marcelo. 3 dias agora, Marcelo, fazer essa conta aqui, pessoal de comunicação. Pessoal de comunicação. Aqui, não vou falar alto aqui. Tá vendo aqui ou não? Já viu? De uma maneira, né? De outra. Aqui, ó. Posso falar que eu disse que eu não ia falar? Eu falei que não ia falar a idade dela, não falei isso? Falei que eu não ia falar a idade dela aqui. Aqui ouvinte dizendo, JR, eu tô aqui rindo sozinha, tô aqui na porta da escola do meu filho, então fica aí e pega o menino, entendeu? E leva o menino pra casa com você, tá certo? Por favor, hein? Tem 27 anos de diferença entre os dois. A nossa ouvinte contou aqui agora. Pode falar a idade? Então tá bom. Ela tem 43, ou tinha 43 anos à época e ele tinha 16 anos. É isso, ouvinte? Você tinha 43 ou você tem 43? Por isso que eu falei sobre a diferença. A diferença vale para qualquer período da vida. Ela tem. E quantos anos você tinha nessa época? Foi há muito tempo isso aconteceu? Foi recente? É complicado quando um relacionamento desse tira a pessoa da sua casa em prol do outro que deveria ser corrigido. Eu já atendi uma mãe que ela falou, tô com um problema muito sério com a minha filha. E eu falei, qual o problema? E ela chorando. Quando eu perguntei a idade, sabe qual era a idade da filha? 7 anos de idade. Quase que eu me levantei e dei de Bíblia na irmã. Eu falei, irmã, faz isso não, irmã. Bom, nosso ouvinte conta aqui que foi há 1 ano que esse episódio aconteceu. Portanto, ela tinha 42, o menino tinha 15 anos. Pelo que eu entendi, querida ouvinte e demais amados ouvintes aqui, que a nossa mesa não recomenda isso para ninguém. Exatamente. Absolutamente para ninguém. Muita coisa pode acontecer entre um dia e outro dia. Muita coisa pode acontecer. Inclusive, nós não sabemos o dia da morte de alguém. Você imagina bem.
De 15 dias. Qual o remorso? Alguma coisa, Então, uma coisa muito mais danosa. A presença podia evitar a morte. Imagina. São atalhos que a gente toma e realmente traz muito problema. Traz A mais solução é problema rápida, mas pode ser drástica. Aqui, ó, Ao contrário ouvinte. também, se ele entender que deu certo pra ele, vai fazer de novo pra poder afastar ela novamente. O oposto. Exatamente. Amados, eu coloco as minhas duas filhas sentadas e coloco tudo em pratos limpos, conta aqui a nossa ouvinte. Mas alguém tem que limpar esse pratinho, hein? E tem menina aí que não quer nada. Mais madura que limpa. Tem menino aí que não sabe nem onde é que fica o tanque para lavar as coisas. Chegar a esse extremo, JR, é comportamento ensinado. Minha então mãe não dizia reclama do que você permite. É de pequeno que se torce pepino. Não é de pequeno, tem que ouvinte ser. Aqui, Cresceu JR, assim, eu já arrumei as malas e me escondi embaixo da cama para assustar o meu esposo. Ouvinte. Essa história eu já vi. Mas essa aí eu Isso sei. foi viralizado no WhatsApp. Vai que o cara começa a pular. eu já vi Né? essa história. Ela sai debaixo da cama e ele disse, de tristeza. De Se botar pra tristeza. filmar e ver outra cena, né? Muito bem. Quero agradecer aqui aos nossos queridos ilustres debatedores, criativos, divertidos e todos eles brutais. Reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha concunhada Jaqueline, que hoje completa mais anos de vida, para minha esposa Sônia, para minha filha Andréia, meu genro pastor Rafael, meu neto Andrei, a minha outra filha Ellen, a Ana Carolina e todo o povo de Deus, povo da luz, da Igreja Presbiteriana Luz. Pastora Carla Regina, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, meu beijinho hoje é pra minha bebezona, minha irmã mais velha, operou, tá de bebê, tá dengosa, oh meu Deus do céu. Um beijo, irmã, te amo, um beijo pra toda a Devip e pessoal lá da página Carla Regina. O Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço pro senhor e conta aqui um ouvinte, JR, eu tava num relacionamento, né, então acabou. E ele não queria mais conversar comigo. Sabe o que aconteceu? Eu fingi que eu tava doente. Ouvinte. Ele veio me visitar, conversamos, durou um tempo, mas a chantagem emocional perdeu a validade. Com certeza. Conta a nossa ouvinte. Bispo, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota. Obrigado, debatedores, ouvintes. Que Deus abençoe cada um. Manda um beijo pra minha mãe, pra minha família, pra minha esposa, a Bispo América, que tá aqui comigo. Maravilha. Meu filho João Gabriel, que é a minha maior missão hoje. Maravilha. Reverendo Hélio Tomás, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, obrigado por estar aqui mais uma vez. E também quero agradecer o privilégio, né, de poder, como pastor da igreja Nazareno de Nilópolis, né, a cada membro da nossa igreja que tem nos confiado, passei um mês de férias aí, a galera participou bem, né, da programação da igreja, conforme nós havíamos deixado. Quero convidar você, ouvinte, ao dia 1º, ao 5º Congresso de Mulheres, onde a pastora Vânia Tereza Medeiros, Tânia Tereza Medeiros estará pregando ali naquele dia 1º de setembro, de 9 às 17 horas. Você pode fazer sua inscrição na igreja, é só ver no Facebook, Segunda Igreja Nazareno, em Nilópolis. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muita gente dizendo aqui que o debate foi brutal, vários ouvintes citando essa mesma expressão. Os debatedores vão me perguntar, né? Agora Vou aqui... vestido de quê? De UFC? Eu falei, venha. Aqui ouvinte dizendo, JR, Brutal. tô rindo aqui dos depoimentos, e aqui ouvinte dizendo, outro ouvinte, já me escondi por horas no terreno baldio pro meu esposo achar que eu tinha fugido. Ouvinte, não faz isso. Outro ouvinte dizendo, JR, eu também já fiz isso, eu fiquei debaixo da cama, aquela que ficou debaixo da cama, disse que ficou debaixo da cama para o marido achar, ela falou que já fez isso, ficou 3 dias debaixo da cama. Meu Deus! Ouvinte, é piada, né? Tá me zoando, né? Não é possível. Tem ouvinte brutal. Não é possível, essa é brutal. Vamos mandar parabéns aqui para os nossos pastores que estão fazendo aniversário hoje. Pastor Wagner Assis, do Ministério Kadosh na Penha, o reverendo Carlos Alberto Monteiro, da Igreja Presbiteriana de Irajá, e o pastor Lorival Guarani, da Assembleia de Deus em Niterói. Nosso carinho a essas igrejas queridas, seus pastores que completam hoje mais um ano de vida. Nós vamos orar juntos, o bispo vai orar conosco, apresentando diante de Deus esses nossos temas, orando uns pelos outros, clamando pela graça de Deus sobre os nossos maravilhosos e abençoados ouvintes. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, sempre em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças nessa tarde por podermos ter um tempo tão precioso juntos aqui nesse lugar,
cooperando com o teu reino, Senhor, nesta terra. Nós te louvamos por tudo. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor vá a todos aqueles que estão enfermos, pois o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, e que o Senhor leve cura, Pai, à vida de cada um que necessita da sua ajuda nesse momento. Oramos também pelos corações enlutados, que hoje perderam alguém. Eu coloco em tuas mãos, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor, a família do tio Ananias, Senhor, que o Senhor cuide de cada um em nome de Jesus Cristo, trazendo paz ao coração em nome de Jesus. Oramos agora pelos aniversariantes, o pastor Wagner, o reverendo Carlos Alberto, o pastor Lourival, que o Senhor os abençoe e acrescente anos de vida e paz. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.